Olá, estão-me a ver? Hum? Espero que sim. Digam-me se me estão a ver e se me estão a ouvir. Nós temos aqui algumas dificuldades técnicas. Portanto, digam-me se me estão a ver e a ouvir e se a luz está bem. Ok, olá! Eu hoje venho falar com vocês um bocadinho sobre os óleos essenciais e a forma como eu os uso e como vocês podem usá-los também no vosso dia-a-dia. O meu nome é Natasha, bem-vindos. Já estou a ver aqui algumas pessoas que começam a aparecer. Tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, portanto vamos tentar cumprir o horário e falar de tudo aquilo que temos para falar hoje, porque pelos vistos é importante, ou não teríamos tido dificuldades técnicas, não é verdade? Bem-vindos, eu estou a começar a ver pessoas a chegar. Olá! Vamos falar um bocadinho sobre os óleos essenciais e a forma como podemos utilizá-los neste novo ano para melhorar a nossa vida em todos os campos. Digam se me estão a ouvir bem, se não eu coloco esta coisinha para vocês me ouvirem melhor. Está bem? Então, porquê eu me lembrei de fazer isto em fevereiro? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas para mim o mês de janeiro foi um mês intenso e desafiante, digamos assim. Eu senti muito que em janeiro estava a fechar uma série de ciclos que eram 2, 3 anos atrás, não é? Que provavelmente deviam ter sido curados e harmonizados há 2, 3 anos atrás e em janeiro, vum, veio tudo ao mesmo tempo para cima de mim. E, portanto, foi um mês um bocadinho desafiante. Portanto, só agora é que eu estou realmente a conseguir implementar e a perceber o que é que o meu corpo e a minha alma me pedem para este 2018. Só agora é que estou a conseguir realmente dedicar-me e meditar e ter calma para perceber o que é que preciso. E é claro que eu uso muitas ferramentas, vocês sabem, se seguem aqui a nossa página de Facebook, cristais, a energia dos anjos, os oráculos, Reiki, várias ferramentas que estão à nossa disposição para melhorar a nossa vida e para conseguirmos compreender o que é que estamos realmente a trabalhar, o que é que estamos a libertar, o que é que estamos a curar. Mas os óleos essenciais são uma ferramenta também muito valiosa e para mim uma daquelas que tem atuado melhor nos últimos anos. Eu uso óleos essenciais já há muito, muito tempo. Comecei a usá-los na altura em que ainda estava a estudar, porque me ajudavam muito a nível emocional. Ajudavam-me a ter concentração, ajudavam-me, por exemplo, nos exames, a manter a calma, ajudavam-me a manter o bom humor quando as coisas não corriam tão bem. Portanto, eu comecei a usá-los muito a nível emocional. E quando comecei a usar os óleos da doTERRA, que são aqueles que eu vou partilhar com vocês hoje, o que foi o meu principal objetivo foi também o nível emocional dos óleos. Se bem que agora eu começo a perceber que isto é um contexto holístico, ou seja, que a nossa saúde física está ligada com a nossa saúde emocional e a nossa saúde emocional está ligada com a nossa saúde física. Nós sabemos perfeitamente que se não estivermos bem fisicamente, não conseguimos estar bem para o mundo. Se estivermos irritados, tristes, deprimidos, ansiosos, também não conseguimos estar bem fisicamente. Portanto, nós somos um e não podemos estar aqui a distinguir estas duas partes. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Como é que podemos melhorar a nossa vida num global, ou seja, física, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, em nossa casa, no trabalho, tudo isso, está bem? Para não ser demasiado, eu trouxe alguns dos meus óleos essenciais favoritos para partilhar com vocês. Vou-vos explicar como é que eu os uso e como é que vocês também os podem usar em casa. Então vamos começar por de manhã, ok? De manhã, sempre antes de comer, em jejum, vocês costumam ouvir falar de água com limão, certo? Que é muito bom para desintoxicar o corpo. Eu uso óleo essencial de limão, pronto, numa gotinha, uma gotinha num bocadinho de água de manhã. Se eu tenho muitos problemas digestivos, eu tenho uma doença autoimune que afeta o sistema digestivo, que descobri o ano passado,
e daí começar também aqui o meu processo com os óleos essenciais a nível físico. Eu utilizo os óleos essenciais da doTERRA há 2 anos. O primeiro ano foi muito o trabalho emocional e de cura, também o trabalho espiritual com os óleos, e o segundo ano, claro, foi um trabalho físico em que eu percebi que eles também podiam ajudar-me na parte física de cura do meu corpo. Então, se eu tenho um bocadinho mais de dificuldade e se na noite anterior comi alguma coisa que não devia, eu costumo também adicionar menta. Bem, toda a gente sabe, as pessoas que costumam tomar chás e infusões, sabem que a menta também é muito bom para o sistema digestivo. Então às vezes eu tomo estes 2 de manhã e é remédio santo. Agora no inverno é um bocadinho fresco, mais porque a menta é muito fresco, mas é excelente para todos os casos de azia, por exemplo, ou quem necessita de algum tipo de proteção no estômago. O óleo essencial de limão é muito bom porque ajuda a alcalinizar o estômago e durante o dia nós conseguimos funcionar muito melhor a nível do estômago. Portanto, estes são logo os 2 óleos que eu começo de manhã, na minha rotina diária. Tomo logo estes 2 óleos e quase sempre, logo a seguir, eu tento utilizar um aroma mais forte. Coloco no difusor um aroma forte. Às vezes menta, porque a menta também é um óleo que me desperta muito. Gosto muito de usar de verão. De inverno acaba por ser um bocadinho frio para mim. Então, normalmente, eu uso algum óleo cítrico. Eu trouxe aqui alguns para vos mostrar. A laranja. Este óleo é muito bom. E o Citrus Bliss. Este é talvez o meu favorito. O Citrus Bliss é um óleo muito bom para nos tirar de estados quando estamos mais tristes, mais deprimidos, mais ansiosos, porque é um óleo que traz o sol. Citrus Bliss, benção cítrica, é um óleo que traz a energia do sol. Portanto, principalmente no inverno, normalmente este e a laranja são aqueles óleos que eu opto mais. No verão opto por aromas mais frescos, por exemplo a menta. Bem? Outra coisa que eu uso, não diariamente, mas durante uma boa parte do mês, é o Clary Calm. Este já vem em roll-on, está bem? E o Clary Calm é um óleo de mulheres, está bem? É um óleo que nos ajuda, ele foi criado para nos ajudar naquelas alturas do mês em que precisamos de algum apoio físico e emocional, mas para mim ele funciona muito bem para todos os momentos em que eu me sinto emocionalmente mais vulnerável. Ou seja, estar vulnerável não é uma coisa má por si, mas é algo onde eu sinto, talvez devido ao meu signo, que sou caranguejo, que preciso de suporte, de apoio, preciso de alguém ou de alguma coisa que me ajude. Normalmente nestas ocasiões eu vou buscar o quartzo rosa ou a ametista. E é tão giro porque os 2 cristais que eu vou buscar, que é o quartzo rosa e a ametista, têm exatamente as mesmas cores do rótulo. Já viram que giro? Eu acho estas coisas super interessantes. E nestes momentos em que eu sinto que preciso de algum tipo de apoio energético e físico também, porque ele trabalha muito a nível das hormonas, eu vou buscar estes 2 cristais e vou buscar o Clary Calm. E como é que eu uso? Normalmente, ele já é roll-on, utilizo na zona do útero, está bem? Ou então na zona do coração, mas na maioria das vezes aqui na zona do útero, porque é onde eu sinto que essa fragilidade aparece e que eu preciso desse apoio. Deixa-me ver aqui uma pergunta da Fátima. Se tomo limão diluído em água, quantas gotas? Uma gota, normalmente num bocadinho de água de manhã, coloco uma gota e normalmente é na chávena onde eu depois vou tomar o meu macchiato. Mas normalmente coloco uma gota na chávena, ponho um bocadinho de água e tomo, manhã, em jejum. E depois normalmente utilizo a mesma chávena para tomar depois o meu macchiato. Portanto, vocês podem tomar café, leite, sumo, pronto. Podem até usar a mesma chávena se quiserem. Não fica a saber assim muito a limão, porque os óleos essenciais são voláteis e acabam por se dissipar um bocadinho no ar. Se tomarem logo a seguir fica a saber um bocadinho a limão, senão o sabor e o cheiro desaparece porque os óleos são voláteis também. Portanto, podem tomar uma gota num bocadinho nada de água, não precisam tomar 1 litro de água
só no fundo para ajudar a forrar o estômago e a alcalinizar o nosso organismo logo de manhã. Está bem? Então, o que é que eu trouxe aqui mais? A nível espiritual, o que é que eu uso muito? Eu gosto, se tiver a oportunidade, de fazer meditação logo de manhã. Raramente tenho essa oportunidade, mas quando tenho, eu gosto, porque prefiro fazer a meditação com a luz do sol. Quando consigo fazer de manhã, o que eu tenho tendência para usar é o frankincenso. Que o frankincenso é um óleo sagrado, é um óleo que funciona muito bem a nível do nosso corpo físico, porque ajuda a regenerar o corpo, mas funciona muito, muito bem também a nível espiritual, porque faz exatamente a mesma coisa, ajuda-nos a regenerar a nível espiritual. É o óleo que nos ajuda a contactar com o divino. Há outros óleos que nos ajudam a contactar o divino, a mirra, o sândalo, tudo isto resinas, tradicionalmente usadas a nível da espiritualidade por várias culturas, mas o frankincenso é um dos que eu prefiro, principalmente para meditação. E como é que eu uso? Normalmente coloco no difusor. Se não estiver em casa e não puder colocá-lo no difusor, pego no frasquinho, coloco assim um bocadinho aqui no pulso, esfrego, cheiro e ajuda a trazer esta energia de elevação espiritual. No fundo é isso, elevação espiritual que o frankincenso nos traz. É um dos meus óleos favoritos para meditação. Se for à noite, eu gosto muito de usar o frankincenso com o Whisper. O Whisper vocês tinham que cheirar, estes diretos não dá para cheirar, mas é um óleo super doce. É um óleo também de energia feminina, mas enquanto que eu aqui no Clerical sinto que ele traz suporte e apoio e traz aquela mulher mais guerreira que nós às vezes precisamos quando nos sentimos vulneráveis, o Whisper traz a mulher doce. A mulher doce é o óleo de energia feminina, de contacto com a nossa energia feminina. Muito suave, muito gentil. Há muitas pessoas que gostam de usar como perfume. E o Whisper tem uma característica muito interessante, que é ele muda de cheiro dependendo da mulher e dependendo da fase do ciclo da mulher. Se eu usar o Whisper hoje, ele vai cheirar de uma maneira. Se eu usar o Whisper daqui a uma semana, ele vai cheirar de outra maneira. Porque tem óleos essenciais que atuam a nível das nossas hormonas de uma forma muito gentil e suave e alteram, dependendo das hormonas que eu tenho no meu corpo, o cheiro quando eu coloco na pele altera-se também, dependendo da mulher. E é muito giro, nós às vezes fazemos círculos aqui em que usamos o Whisper e vemos o cheiro em diferentes mulheres, portanto é mesmo real. O Whisper cheira diferente de mulher para mulher, é super interessante. Como é que eu uso também o Whisper? Da mesma maneira, coloco ou no pulso ou aqui no chakra do coração. Este aqui eu gosto muito de usar no chakra do coração porque me ajuda abre o coração, digamos assim. O Whisper é um dos poucos óleos da doTERRA que tem rosa na sua constituição. A rosa é dos óleos que tem vibração mais elevada, juntamente com o frankincenso. E então, esta rosa que trabalha a energia feminina ajuda-nos a abrir o chakra do coração. Então, eu gosto muito de colocar aqui no chakra do coração. Às vezes mesmo quando vou sair ou vou ter com... Gosto muito de usar quando vou ter com algumas pessoas que sei que precisam de apoio emocional e vou falar desta mistura agora a seguir. E que eu tenho tendência para dar um bocadinho mais da minha energia, porque aquilo que eu tenho que ser é apenas um canal, uma via de transmissão da energia divina quando essas pessoas precisam. Eu gosto de colocar também o Whisper no meu chakra do coração para conseguir ser esse canal dessa energia. E o que é que eu gosto de usar para proteger a minha energia? On Guard. O que é On Guard? O On Guard é a mistura de proteção da doTERRA. É uma mistura muito boa para proteção de vírus, para proteção de qualquer tipo de ameaça ambiental a nível físico também, porque ele tem óleos essenciais que são antimicrobianos e que, por exemplo, se forem difundidos no ar, num difusor, ajudam a prevenir a transmissão, por exemplo, de doenças de vírus de pessoa para pessoa.
Eu às vezes também o uso em casa para limpar um bocadinho de água, um paninho, um bocadinho de água e umas gotas de On Guard para limpar os interruptores da luz, para limpar as maçanetas da porta, principalmente se alguém está doente, para limpar tudo aquilo onde nós temos contacto físico, para prevenir um bocadinho o contágio, seja do que for, de uma constipação, de uma gastroenterite, do que for, de pessoa para pessoa. Portanto, ele atua não só a nível de regular a nossa imunidade e de nos ajudar a combater as doenças, mas atua também para eliminar alguns micro-organismos, porque ele tem óleos que são super conhecidos como sendo antimicrobianos. Tem cravinho, tem eucalipto, tem canela, tem rosemary, alecrim. Tem alecrim, portanto tem óleos que são conhecidos por isso. E temos outro óleo que também é fantástico, que é Melaleuca tea tree, também. Não sei se vocês conseguem ver. A melaleuca é um óleo super antimicrobiano. É talvez o melhor, para mim, o melhor antimicrobiano. Que vocês podem usar, eu uso muito, por exemplo, em limpezas em casa, para ajudar a limpar as bancadas da cozinha, para ajudar na cozinha. Eu às vezes também misturo um bocadinho de limão para ficar aquele cheirinho agradável. Mas para limpar a casa de banho, para limpar tudo aquilo onde vocês querem remover de uma forma natural micro-organismos, porque, por exemplo, aqueles sabonetes e aqueles detergentes que eliminam 99,9% das bactérias, às vezes não são das coisas mais seguras, mesmo a nível de criar alguma resistência, por exemplo, a nível das bactérias. Eu não gosto de usar. Não gosto de usar aqueles sabonetes que eliminam 99,9% das bactérias, porque sinto que também é importante para nós viver... Bom dia, Dora! Desculpem. Sinto que também é importante para nós viver no mundo natural, portanto, que a terra é natural e que todos os micro-organismos também nos ajudam a controlar a nossa imunidade, mas às vezes é preciso desinfetar algumas coisas. Por exemplo, quem cozinha carne, se quiser, principalmente o frango, que tem imensos micro-organismos, se quiser desinfetar as bancadas da cozinha, melaleuca é excelente para isso, está bem? E eu uso estes dois a nível espiritual. Vamos passar aqui para a parte espiritual. Estes dois juntos, o que nos ajudam é a criar limites saudáveis, digamos assim, está bem? Vocês já devem ter ouvido falar do corte de cordas. O óleo essencial que faz o corte de cordas é a melaleuca e, juntamente com o On Guard, cria uma proteção à nossa volta que limita essas cordas energéticas que nós criamos com as outras pessoas, está bem? Eu costumo usar a mistura destes dois aqui no plexo solar, que no meu caso é onde as cordas normalmente se ligam e é onde eu vejo que normalmente as cordas das pessoas estão ligadas. E aqui cordas, vamos explicar só um bocadinho o que é que são cordas energéticas. Cordas energéticas são ligações prejudiciais à nossa energia que nós formamos com outras pessoas, normalmente com outras pessoas, mas pode ser, por exemplo, com sítios ou com momentos da nossa história, por exemplo, que são prejudiciais e que nos drenam a energia. Portanto, quando vocês sentem que não conseguem estar a falar com a pessoa X ou Y, da qual vocês adoram a pessoa, mas falam com ela e a pessoa despeja todos os problemas em vocês e depois desliga a chamada, às vezes é pelo telefone, desliga a chamada e diz-vos: adorei falar contigo, sinto-me tão bem. Vocês sentem-se. Percebem? Pronto. Isso é porque se formou uma corda energética, a pessoa alimenta sem querer, isto não é de propósito, na maioria das vezes, não é? A pessoa ficou com um bocadinho da vossa energia, vocês ficaram com aquilo que a pessoa, na falta de melhor palavra, despejou sobre vocês e ficam... ok? E estes dois juntos, no plexo solar, impedem isso. O que é uma maravilha. Porque é difícil controlar estas cordas. E porquê é que é difícil controlar estas cordas? Porque
Normalmente elas formam-se com pessoas que nós gostamos e queremos ajudar e queremos que elas fiquem bem, mas nós não podemos ficar mal. Nós temos que ser apenas um canal. Aí entra o Whisper, para abrir o nosso chakra do coração e sermos um canal da energia divina para ajudar a pessoa. E estes dois ajudam-nos a manter limites saudáveis. Tá bem? Estes dois também são muito bons, por exemplo, para aquelas pessoas que não conseguem ter horários, em que, por exemplo, têm uma consulta de 1 hora e estão lá 3 horas. Lá está, não conseguem manter limites saudáveis. Okay? Também são muito bons para isso. Tudo o que seja limites saudáveis, ou quando as pessoas vos vêm pedir favores no trabalho, por exemplo, e vocês não conseguem dizer que não. Isto hoje está complicado. Preciso do meu motivate. Ficou lá em baixo. Então, a Fátima pergunta se eu posso falar um bocadinho do orégano. Onde é que está o meu orégano? Está aqui. Vamos falar um bocadinho do orégano. O orégano funciona como um antibiótico, está bem? Então, o orégano, deve ser muito cuidado com o orégano, porque é um óleo quente. E aqui cuidado é atenção, não é que ele faça mal a ninguém, é um óleo essencial, no princípio não faz mal a ninguém. Mas é um óleo quente, portanto tem sempre que ser usado diluído, sempre. E se for usado internamente, tem que ser sempre usado em cápsula. A do Terry, eu penso que as lojas de produtos naturais também devem ter. Tem umas cápsulas vegetais que se abrem, transparentes. Vocês colocam o orégano, podem colocar também um bocadinho de azeite e podem tomar com água e assim ele não faz problema nenhum. Para que é que ele é usado? É usado para combater, por exemplo, algum tipo de problema que necessite de ajuda mais intensa. Eu normalmente opto por começar pelo On Guard e só se realmente precisar de uma ajuda mais intensa, seja a nível físico, interno, seja na pele, eu passo para o orégano. Mas o orégano deve ser sempre diluído e deve ser sempre usado no máximo dos máximos 10 dias. Está bem? Pensem no orégano como um antibiótico. Deve ser sempre usado no máximo dos máximos 3 dias, 2 vezes ao dia, para aí. Mas máximo 10 dias e, na minha experiência, mesmo para questões como amigdalites, otites, etc., em 2, 3 dias o problema está resolvido. É claro que se não estiver resolvido, vão ao médico. Está bem? Mas na minha experiência, mesmo em problemas destes, 2, 3 dias está resolvido. Podem usá-lo na cozinha. Cuidado se usarem na cozinha. Não deitem uma gota para dentro da vossa comida. Abram o frasco. Estão a ver este buraquinho? Coloquem um palito dentro deste buraquinho e coloquem na vossa comida também. Não coloquem uma gota, que foi o que eu fiz uma vez, numa bolonhesa, nunca mais me esqueço. E a bolonhesa teve que ir toda fora porque só sabia orégano. Para que é que eu uso também? Para tirar calos, eu acho que é calos que se chama, que às vezes aparecem na pele. Eu já usei o orégano para ajudar a tirar esses calos, sempre diluído, como eu vos disse. Por exemplo, se for, estou-me a lembrar agora, se for herpes, resulta muito bem a malaleuca. Se for fungos nas unhas, resulta muito bem a malaleuca, pelo menos da experiência que nós temos tido. Caspa resulta muito bem a malaleuca, cortes, arranhões, principalmente quem tem gatos, resulta muito bem a malaleuca. Deixem-me ver o que há mais aqui. Que mais perguntas é que há? Para virose do orégano também é aconselhável. Sim. Também podes usar para viroses. O orégano também ajuda a estimular o sistema imunitário. Eu tenho uma forma de fazer as coisas gradual. Ou seja, eu começo sempre pelo On Guard, que é mais gentil. Normalmente uma mistura. Imaginem que numa virose eu junto On Guard, malaleuca, limão e frankincenso. Junto uma gota de cada numa cápsula e tomo 2 vezes ao dia com as refeições para tentar ajudar na virose. Se isto não resultar, eu normalmente junto se não resultar num dia, normalmente as minhas coisas resolvem-se num dia. Junto o orégano, está bem?
mas o orégano também é muito bom para virose. Está aqui a Ruth a dizer que também é bom para infecções urinárias. Sim, tudo o que seja necessário o nosso corpo combater algum tipo de micro-organismo é bom, o orégano é fantástico para isso. O limão também é muito bom para infecções urinárias porque ajuda-nos drenante também, ajuda-nos a drenar. A nível espiritual, ora bem, a nível espiritual o orégano, eu não trouxe o livro para vos mostrar, mas eu costumo usar um livro que é o uso emocional dos óleos essenciais. Eu hei de pôr um vídeo no nosso canal do YouTube sobre esses livros. Mas o orégano, a nível espiritual, funciona para a humildade e o desapego. Bem? Portanto, é um óleo que nos ajuda no fundo, a tornarmos mais humildes, a perceber padrões de arrogância que temos, seja arrogância, porque às vezes nós não temos noção desses padrões, seja arrogância espiritual, seja arrogância porque sinto que eu sou melhor do que não sei quem, ou seja apegos a objetos físicos, seja apegos às nossas crenças. Houve uma altura e o uso espiritual dos óleos essenciais para mim tem muito a ver com aquilo que eu sinto na altura. E houve uma altura em que eu andava sempre atrás do orégano. É forte. É que eu andava sempre atrás do orégano. E não percebia porquê. E só percebi, claro, depois, quando realmente me debrucei sobre esse assunto, que tinha a ver com os meus apegos a nível das minhas crenças espirituais. Foi numa altura em que as minhas crenças estavam a mudar e que eu estava, como um bom caranguejo, a agarrar-me às minhas crenças e a não deixar que elas se transformassem, que melhorassem e que se adaptassem a quem eu sou hoje. E o orégano ajudou-me muito nisso. Como é que me ajudou a nível espiritual? Coloquei-o no difusor, fica a casa a cheirar a orégãos, como devem imaginar, mas foi exatamente aquilo que eu precisava. Também? Então, o que é que eu tenho mais aqui para vos mostrar? Tenho outro óleo que eu uso muito, o Digest Zen, ou Zen Jest. Quem tiver as novas versões, acho que já vem com Zen Jest. Este é um óleo que nos ajuda no sistema digestivo, portanto é uma coisa que eu costumo usar depois das refeições se comi alguma coisa que não devia ou se comi demais. E é super rápido a atuar. Nós temos uma menina no nosso grupo que foi numa altura em que houve uma virose de gastroenterite em que as crianças apanharam, os pais apanharam, e ela com 3 filhos não é fácil estar a vomitar e a sentir-se mal. E usou o Digest Zen e resolveu-se num instantinho, num dia, acho eu, e conseguiu voltar ao seu estado normal. Portanto, o Digest Zen é um óleo que nos ajuda a nível digestivo de uma forma muito intensa. A nível espiritual, o que eu tenho notado é que nos ajuda a digerir memórias antigas. Não é bem coisas muito intensas que nós temos que meditar e que trabalhar e que fazer trabalho de sombra ou que ir a vidas passadas ou coisas desse estilo. São mais memórias, coisinhas pequeninas que nós não damos importância nenhuma e que às vezes estão ali a perturbar. E então eu tenho usado o Digest Zen porque depois comigo mostra-se logo fisicamente. Portanto, eu já sei, ok, o que é que, quando começo a ter alguns problemas digestivos, ok, o que é que eu não estou a digerir? O que é que eu não estou a ver? O que é que... E normalmente a coisa resulta. O bride. O bride é um óleo que toda a gente adora. Eu, felizmente, não parece porque estou a tossir, não é? Mas é um óleo que, felizmente, só preciso algumas vezes por ano, mas é um óleo que nos ajuda no sistema respiratório no geral. Também. O meu irmão, por exemplo, gosta de usar para as alergias, por exemplo, para quando estamos constipados no inverno. Portanto, é um óleo que nos ajuda a abrir as vias respiratórias, que nos ajuda a respirar melhor. Quando nós estivemos constipados este ano, foi um dos óleos que eu mais coloquei no difusor e às vezes até colocava o On Guard e o Bride juntos, também, porque estava tudo entupido, estava tudo com dificuldade em respirar, portanto... O bride. O bride também pode ser colocado, por exemplo, aqui no pescoço.
Podem diluir também, quem tiver mais sensibilidade. Os óleos devem ser todos diluídos, principalmente se tiverem dificuldade e tiverem alguma sensibilidade na pele, está bem? Se não, os óleos quentes são os únicos que têm que ser diluídos. Como é que vocês sabem? A do Terra tem uma tabela sobre os óleos que são obrigatoriamente para ser diluídos. São os óleos quentes. O que são óleos quentes? É o orégano, o tomilho, o cravinho, a canela, portanto, óleos que são muito, muito quentes. Esses devem ser sempre diluídos. Os outros depende da pessoa e da pele. Eu alguns diluo. Aliás, a maioria eu diluo. Eu não trouxe o meu. Não trouxe o meu. A maioria eu diluo, mas alguns não diluo, principalmente se for para uso espiritual, como é o caso do que eu não trouxe, do lemongrass, que é a erva príncipe. A erva príncipe é um óleo que eu uso principalmente a nível espiritual e que é um óleo que faz uma limpeza rapidíssima da nossa aura. Então eu coloco normalmente um bocadinho aqui nos dedos e ponho aqui atrás do pescoço. E esse normalmente eu uso sem ser diluído porque sinto que funciona melhor. Opa! Porque sinto que funciona melhor sem ser diluído a nível energético. Mas quem tenha sensibilidade ou quem esteja grávida, por exemplo, deve sempre diluir os óleos essenciais. Entrando aqui nesta fase da limpeza, para a limpeza da nossa aura, eu gosto muito de usar o lemongrass, que é a erva príncipe, mas para a limpeza de espaços, eu gosto muito de usar este, que é o Purify. Bem, como é que eu uso para a limpeza de espaços? Posso colocar no difusor, posso colocar numa garrafinha de spray e borrifar. Basta isto, óleo e água. O óleo e a água não se misturam, portanto têm que agitar a garrafinha de spray e borrifar o ambiente. E porquê? Isto tem a ver mais com a minha experiência pessoal do que com qualquer coisa que eu tenha lido. O Purify, quando é usado em nós, desenraiza-nos. E depois temos que ter imenso trabalho, voltar a enraizar e tal. O lemongrass não. O lemongrass ajuda a limpar energeticamente a aura sem desenraizar. Então, eu normalmente uso o lemongrass para a limpeza da minha aura, do meu corpo, dos meus corpos energéticos, e uso o Purify para a limpeza de ambientes, que funciona muito bem. Também pode usar, por exemplo, juntar 1 ou 2 gotas ao vosso detergente, quando lava o chão, para ajudar a limpar também física e energeticamente, porque ele também tem propriedades, como todos os óleos essenciais, bioquímicas, portanto atua na limpeza também da casa, mas atua também na limpeza energética. Então matam 2 coelhos de uma cajadada, esta não foi a melhor expressão, mas fazem 2 coisas com apenas um trabalho, que é estar a limpar a casa ou lavar o chão da casa, e usam o Purify. Está bem? O que é que eu tenho mais aqui para vos usar? Na parte da limpeza ainda, o Deep Blue é um óleo que nos ajuda a libertar as tensões. Tensões a nível físico, tensões musculares, tensões nas articulações. Portanto, quem tiver problemas nas articulações ou quem foi, sei lá, fazer uma aula de yoga ou andou de bicicleta durante muito tempo e tem algumas dores musculares, este óleo é muito bom para aliviar isso. Energeticamente, ele tem muitos óleos essenciais que são conhecidos por libertar... já ver como é que eu ponho isto. Libertar bicharada. Entidades, por exemplo, obsessores, essas coisas. Este óleo essencial, eles não gostam deste cheiro. E então fogem disto. Normalmente, como é que eu faço? Da mesma forma que uso o lemongrass. Pego num bocadinho, coloco na mão e coloco aqui atrás do pescoço. Basta uma gota. A maioria das vezes basta uma gota. Para tudo. Por isso, quando vocês perguntam quantas gotas é que eu uso? Para mim, pela minha experiência, 99% das vezes basta uma gota. Tá bem? E então, eu coloco aqui atrás. E é muito bom para limpar esse tipo de bicheza. Tá bem? Bicheza assim mais... melhor alfazema. Alfazema, que é o óleo que toda a gente adora. Alfazema é ótimo para relaxar, para dormir,
para as picadas de insetos, para qualquer coisa que seja algum tipo de irritação na pele, a melaleuca e a alfazema são os melhores. Eu também descobri o ano passado, no verão, que ajuda a afastar as melgas. Eu sou daquelas pessoas que podem estar 50 pessoas na sala e a melga vai me picar a mim. E eu descobri que se usar isto, a melga não me vai picar a mim. Há outro óleo que é o Terra Shield, mas que eu não sou grande fã do cheiro. O Terra Shield também faz esse efeito, ou seja, afasta tudo o que é insetos. Este e o frankincenso são daqueles óleos que dão para tudo e mais alguma coisa. Portanto, que eu uso para tudo e mais alguma coisa. A alfazema também é muito bom para dormir, para ajudar a dormir. Quando eu não tenho algum tipo de dificuldades em adormecer, normalmente é a alfazema que eu vou usar e tenho que ter muito cuidado a não colocar a alfazema em casa, mesmo no difusor, antes de ser hora de dormir, porque senão fico completamente mole. Fátima está a perguntar para ajudar a limpar entidades, obsessores, etc. Deep Blue. Tá bem? Porque ele tem cânfora e tem uma série de outros óleos essenciais que são excelentes para dores musculares e nós sabemos que às vezes certas dores musculares não são só dores musculares. Tá bem? Deep Blue. O que é que eu tenho mais aqui para vos mostrar? Tenho o eucalipto. O eucalipto é uma adição recente, vocês veem que o frasquinho está quase cheio. É uma adição recente, porque, como eu vos disse, questões respiratórias não são muito. Tenho muitos outros problemas, mas questões respiratórias não é um deles. E o eucalipto é um óleo que que encomendei agora há pouco tempo, mas que me está a ajudar a ter uma sensação de bem-estar. A nível emocional, o que o eucalipto faz é ajudar-nos a afastar do padrão de doença. Está bem? Isso aí, que doença não tem que ser uma doença física, pode ser algo energético, por exemplo, padrões repetitivos que nos mantêm limitados. Está bem? No meu caso, como eu vos disse, eu tenho uma doença autoimune que descobri há cerca de 1 ano e tenho estado muito presa a esse diagnóstico. Então, o que o eucalipto tem feito comigo é ajudar-me. Claro que é uma doença autoimune, claro que não vai desaparecer, provavelmente não vai desaparecer, mas pode ser controlada, pode entrar em remissão. E eu acho que é um bocadinho isso que eu tenho estado a integrar nestes últimos tempos, e o eucalipto tem-me ajudado a sair deste padrão de doença e a entrar num padrão de harmonia e de cura. Conheço algumas pessoas que têm usado o eucalipto para libertar, por exemplo, o eucalipto, o que eu sinto é que ele trabalha muito com o arcanjo Rafael, e há algumas pessoas que têm trabalhado com o eucalipto e com o arcanjo Rafael para libertar, por exemplo, padrões que estão relacionados com o perdão. Bem? Traumas mesmo desta vida e de outras vidas, que as pessoas não se conseguem soltar e às vezes... Onde é que ele está? O orégano também é bom, quando usado junto, para libertar esses padrões e ajudar a perdoar, e porque no fundo perdoar é libertar-nos de uma carga tóxica que não é nossa, e que nos está a prejudicar e que está a prejudicar-nos mais a nós do que ao outro. E, portanto, há algumas pessoas que também têm usado o eucalipto para isso. A Ruth estava a dizer que gosta para ajudar nas constipações e para meditar. O eucalipto, Ruth. O eucalipto é recente para mim, portanto eu tenho estado a trabalhar, porque quando essa pessoa me falou desses padrões de perdão e do arcanjo Rafael com o eucalipto, ok, é isso mesmo que eu estou a precisar. E a minha última adição, que é um suplemento, que é o DDR Prime. Ok, Ruth, ok. O DDR Prime, eu comecei a usar este mês só. Portanto, eu não vos consigo dar muito feedback sobre ele. Mas o DDR Prime é o complexo solar. O que é que ele faz? Ajuda em tudo o que é apoio a nível solar das nossas células, porque ele tem óleos essenciais. Os óleos essenciais conseguem penetrar a nossa célula, porque eles
dissolvem-se em lípidos e a barreira que está à volta da nossa célula é lipídica. Portanto, eles conseguem entrar dentro das células quando, por exemplo, a maioria das medicações não consegue. Por isso é que quando vocês estão constipados ou têm uma gastroenterite ou têm alguma coisa viral chamada virose pelos médicos, eles raramente vos dão algum tipo de medicação para vos ajudar, porque não existe. Existe a medicação que nos ajuda a controlar os sintomas. Pronto. Os óleos essenciais conseguem penetrar dentro das células, que é a grande vantagem deles. E, portanto, ajudam-nos a ter uma recuperação muito mais rápida. Tá bem? E não só a controlar sintomas, a ir à origem. O DDR Prime é uma mistura de óleos essenciais que são conhecidos por ajudarem a nível celular. Até porque eu tenho usado o DDR Prime. Ainda não fui ao livro ver qual é a ação energética do DDR Prime, mas eu tenho estado a usá-lo porque, primeiro, eu preciso de regenerar as minhas células. Como eu vos disse, eu tenho uma doença autoimune e sinto que é muito importante regenerar algumas partes do meu sistema. E segundo, porque ouvi um relato de uma pessoa que tinha utilizado este óleo para casos de autismo. Ou seja, ela não me disse que era a cura do autismo, mas que tinha tido muito bons resultados com as crianças e que elas tinham começado a ter outras atividades. Porquê? Porque ele tem frankincenso e o frankincenso, já há vários estudos sobre o frankincenso que consegue passar a barreira do cérebro e ajudar também na regeneração de algumas células a nível cerebral. E há muitos estudos científicos sobre isto já, também não é coisas da minha cabeça. E eu pensei, uma das coisas que me tem afetado é falta de energia e quase como se fosse névoa mental. Porque eu deixei de beber café e a névoa mental tem-me estado a afetar um bocadinho. Então, eu estou a usar o DDR Prime também para isso, ou seja, não só para o nível do meu bem-estar geral, a nível do organismo, mas para me ajudar a nível da minha névoa mental. Eu estou a usá-lo mais ou menos há uma semana e tenho notado diferenças já. Não sei se é efeito placebo, acredito que não, mas tenho que experimentar durante mais tempo para vos conseguir dar um feedback construtivo, está bem? Mas esta é a minha nova aquisição e uma das coisas que eu quero usar regularmente este ano. Ainda não vi os efeitos energéticos, depois eu coloco aqui, se quiserem saber. O livro dos óleos Ruth é aquele amarelo, eu coloco depois nos comentários, é o Emotions and Essential Oils. Mas eu vou colocar esta semana um vídeo da review desses dois livros que eu uso a nível emocional e vibracional dos óleos essenciais. Mas eu coloco o nome nos comentários. É um livro amarelo e é Emotions and Essential Oils, que se chama. Tá bem? Podem comprar na Amazon e nessas lojas assim. Tá bem? Então, se tiverem alguma pergunta que me queiram colocar, estou aqui farta de falar. Tenho aqui muitos óleos. O que é que eu não trouxe? O Balance, que está sempre dentro da minha mala. O Balance é o óleo de enraizamento. É um óleo que eu uso muito, mesmo a nível de terapias, porque é um óleo que nos ajuda a enraizar, faz o trabalho de enraizamento por nós, basicamente. Portanto, é muito, muito bom. Podemos tirar os sapatos? Sim, podemos, mas às vezes, não sei, aqui está um bocado frio para tirarmos os sapatos. E às vezes, por exemplo, no trabalho não é fácil tirar os sapatos e não é fácil ter descanso para fazer uma meditação de enraizamento, por exemplo. Então, o Balance ajuda nisso. O Balance também ajuda na clareza mental para, por exemplo, tomarmos decisões. Ajuda-nos a acalmar para tomarmos decisões. E para mim, tudo que dá para facilitar o nosso trabalho, principalmente para quem tem que trabalhar muitas horas por dia ou para quem não tem oportunidade, por exemplo, durante o tempo de trabalho para ter uma pausa, para ir lá fora, respirar, apanhar sol, apanhar ar, o Balance ajuda muito nisso. Bem?
Mais óleos que eu não tenha trazido aqui, que me lembro para vocês. Acho que foram estes. Estes são os mais importantes, foi aqueles que eu trouxe. Aqueles que eu tenho usado mais este ano. Isto é um bocadinho aquilo que eu vou estar a usar este ano é um bocadinho um update do que eu usei o ano passado, porque aprendi muitas coisas o ano passado, claro. Então este ano tenho aqui algumas... A Fátima está a perguntar qual é o óleo para enraizar. É o Balance. O Balance. Balanço. É o óleo de enraizamento. E como é que vocês sabem que o Balance é o óleo de enraizamento? Não está aqui, mas eu vou pegar no Breed, está bem? O óleo chama-se Breed e por baixo diz mistura respiratória, está bem? E o Balance chama-se Balance e por baixo diz mistura de enraizamento. Portanto, nós sabemos logo para que é que serve cada um. Eles lá na do Terra são muito perspicazes nisto, está bem? Wild Orange. Wild Orange é o óleo da abundância, está bem? Aquele que eu vos disse que difundo muitas vezes de manhã. E que a abundância seja a abundância de amor, de saúde, de alegria financeira, está bem? É o óleo do ouro, eu digo que é o toque de Midas, é este óleo. Wild Orange, está bem? É o toque de Midas. A Ruth está aqui a dizer para eu falar dos touches das emoções. Isso seria 1 hora só para falar nisso. Eu tenho um vídeo no nosso canal do Encanto de Gaia sobre os óleos das emoções, está bem? Mas eu posso fazer um direto só com os touches das emoções, se vocês quiserem. Depois nós podemos falar sobre isso, está bem? Porque os óleos, há misturas de óleos criados pela do Terra que são, já há misturas feitas por eles para usos emocionais, para o perdão, para a paz, para a motivação, para a paixão, etc. Nós também podemos falar sobre isso, porque esses óleos são muito, muito bons. Muito, muito bons. Tá bem? Se precisarem de saber mais sobre estes óleos, eu vou colocar os links também nos comentários e na nossa página. Podem ir à nossa página da Sementes da Alma ou podem ir à página que eu tenho só sobre os óleos essenciais, que é o Encanto de Gaia, encantodegaia.com, ou podem procurar Encanto de Gaia aqui no Facebook. Se precisarem e se quiserem ajuda para adquirir estes óleos, podem falar comigo, entrem em contacto, porque eu tenho todo o gosto em ajudar-vos nesse processo e em ajudar-vos a encontrar formas económicas também de os adquirir, porque os óleos essenciais são essências preciosas, alguns deles, por exemplo, o frankincenso, são muito difíceis de extrair. A árvore de onde é retirado o incenso ou o frankincenso é uma árvore muito rara, que cresce em condições muito particulares. Portanto, é um óleo extremamente especial e que, claro, isso reflete-se no preço. Portanto, nós temos que tentar encontrar a forma mais económica possível para adquirir estes óleos. E se precisarem de ajuda, entrem em contacto comigo, porque eu ajudo-vos nesse processo. Porque é por isso que nós aqui estamos, não é? Para nos ajudarmos uns aos outros nessas questões. E de vez em quando vou virando a cabeça porque estou a ler os comentários. A Ruth está a dizer que no outro dia sentiu a falta dos óleos das emoções, mas que não tem. O que é que nós fazemos? Isto é uma excelente pergunta. O que é que nós fazemos quando sentimos que precisamos de um óleo e não temos? Principalmente se forem misturas, vocês podem pesquisar na internet como estes óleos das emoções, qual é a constituição e ver se têm algum ou vários daqueles óleos, tá bem? E usarem-nos. Em vez de usarem a mistura, usarem os óleos que têm, mesmo que seja só 1 ou 2, está bem? E isto é muito importante, Ruth. Nós temos que fazer um direto sobre isso. Podem usar só 1 ou 2 desses óleos. Ou podem intuitivamente escolher um óleo, se não tiverem a tal mistura que querem. Imaginem que precisam de motivação. Está bem? O que eu uso pessoalmente para motivação é ou o óleo da motivação, o Motivate, ou se não o tenho... Onde é que ele está? Está aqui. Gosto de usar a menta e o limão, ou a menta e o limão, também, o limão, a menta, está tudo ao contrário, a menta e o limão, ou a menta e a laranja, menta e a laranja, também. Pronto, portanto eu arranjo uma forma de conseguir dar a volta com os óleos que tenho, tá bem? É sempre forma
de arranjar quase sempre, forma de arranjar substitutos. O único óleo que eu sinceramente não arranjei um substituto ainda é o frankincenso, porque na minha opinião não há óleo que funcione melhor que o frankincenso para tudo aquilo que eu vos falei, principalmente para nível espiritual e para nível de suporte e de apoio do nosso corpo. Portanto, ainda não encontrei nenhum substituto para o frankincenso. E para o lemongrass, para a erva príncipe, para a limpeza, um substituto pode ser aqui o Deep Blue, mas para o dia-a-dia, ou seja, para limpezas que não são super profundas, o lemongrass funciona muito bem. Também. Não é necessário às vezes usar o Deep Blue. Pode usar, mas não é necessário. Também. Então já sabem, se precisarem de ajuda para obter estes óleos, falem comigo, porque eu tenho todo o gosto em ajudar-vos da melhor forma para vocês, porque a melhor forma para mim pode não ser a melhor forma para vocês, portanto podemos falar sobre isso e descobrir qual é a melhor forma para vocês adquirirem estes óleos. Os óleos são da doTERRA. Se precisarem de saber mais, nós temos uma página no nosso site de Sementes da Alma sobre estes óleos essenciais. Eu tenho também uma página dedicada só aos óleos essenciais e à forma como eles me têm estado a ajudar a mim e à minha família, porque tem sido uma super mais-valia a nível familiar também. Portanto, se precisarem, falem comigo, está bem? Se sentirem, entrem em contacto comigo. Se algum destes óleos vos chamou e vocês não têm informação sobre ele, digam-me, porque eu tenho imensa informação em português sobre estes óleos, está bem? Digam-me que eu tento que eles cheguem até vocês, ou crio um vídeo, ou um blog, ou qualquer coisa para vos ajudar, está bem? Digam-me, entrem em contacto, falem comigo, porque se eu não tiver as vossas dúvidas, também não posso vos ajudar, está bem? O óleo para a criatividade. Onde é que ele dá? Citrus Bliss. Porquê? Porque o que é a falta de criatividade? A falta de criatividade são resistências nossas, não é? Àquilo que é a nossa alegria, àquilo que é o nosso prazer, àquilo que é a nossa paixão, àquilo que é o nosso propósito. Outro excelente vídeo. Ai, devia estar a escrever isto. Ruth, lembra-me. Falar sobre os óleos das emoções e sobre os óleos para o propósito de vida. Desculpa, Fátima, distraí-me. Para ajudar na criatividade, eu uso o Citrus Bliss, está bem? Porque a falta de criatividade é resistência ao nosso propósito. Não é? E o que o Citrus Bliss faz é ajudar-nos a ultrapassar essas resistências e fazermos aquilo que nos faz verdadeiramente felizes. Não é? Este também é um óleo muito bom para quem está em estados de ansiedade, tristeza, quem está muito em baixo. Está bem? Este óleo é muito bom para isso, está bem? Porque arrebita logo. Opa, tem um cheirinho, eu gostava que vocês pudessem cheirar. O Citrus Bliss é um dos meus óleos favoritos também. Principalmente no inverno, porque eu tenho muito aquela... No inverno fico sempre impossível de aturar. Está bem? Para os medos, para a verdade, frankincenso. Está bem? Para os medos, eu gosto muito de usar a alfazema, está bem? Porque é um óleo de conforto. Gosto muito também de usar outro óleo que eu não tenho aqui, ou outros óleos que eu não tenho aqui. O Serenity, por exemplo, que é o óleo que nos ajuda a acalmar e a centrar. Para medos, depois também aqui também depende do tipo de medo. Para medos, por exemplo, de avançar, para medos de ser bem sucedido, para medos de arriscar, gosto muito de usar o Motivate também. E aqui para os medos, depende do medo. Se for medo do escuro, por exemplo, ou se for medo de avançar com um projeto meu, se for medo do futuro, se for medo... Está bem? Depende. Está bem? Olha, Marta, se vires a repetição deste direto, eu falei sobre o uso de uma mistura, que é do On Guard e da Melaleuca, que nos ajuda a criar barreiras saudáveis, limites saudáveis com os outros. E o óleo que nos ajuda, ou vários óleos que nos ajudam a ultrapassar os medos e as resistências, são, por exemplo, a Melaleuca, que eu gosto muito de usar. E às vezes os nossos medos e as nossas resistências têm muito a ver com o que eu vos disse, com
sentirmos que há um propósito maior, daí ser uma conversa de 1 hora novamente, está bem? Nós vamos fazer um direto sobre isso também, sobre os nossos propósitos de vida e sobre as nossas resistências e os nossos medos. Porque os nossos medos e as nossas resistências vêm de eu sentir que é algo tão grande, às vezes, ou tão diferente, ou tão especial, que se eu ficar paradinha e não fizer nada, não posso estragar. Não é? Então, vamos falar um bocadinho sobre isso, está bem? No próximo direto. Isso é muito importante, essas questões são muito importantes. Está bem? E eu vou-vos mostrar, eu vou tentar colocar ainda hoje, está bem? Vou tentar colocar ainda hoje o vídeo que fala sobre estes 2 livros a nível emocional, está bem? Eu vou colocar os links aqui também depois nos comentários, porque são 2 livros que nos ajudam a perceber como é que eu posso usar a nível emocional os óleos essenciais para me ajudar a avançar com a minha vida. Bem? Então, meninas, obrigada por terem estado aqui comigo hoje. Se quiserem, vejam a repetição. Quem chegou a meio, vejam a repetição, porque isto vai ficar gravado. E obrigada pelas vossas sugestões. Vou colocá-las em prática e vamos fazer mais diretos sobre isso que falámos, está bem? Um beijinho! Obrigada a todas. Já sabem, se tiverem alguma dúvida ou se precisarem de alguma ajuda, perguntem-me, porque eu só vos posso ajudar se vocês falarem comigo, tá? Então vá. Beijinho! Beijinho!